Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Felipe Braga, tá? Falando com vocês aqui. Vamos hoje fazer essa rápida aula, tá? Vamos falar única e exclusivamente sobre exercícios. Eu vou resolver e comentar com vocês 10 questões, ok? Eu elaborei essas questões, tá? Vocês vão fazer provas com questões parecidas com essas, tá ok? Então, a partir de agora, eu vou comentar 10 questões aqui, onde eu vou citar, onde eu vou enunciar aqui para vocês. Vamos analisar o enunciado, o que a questão está pedindo, e item por item, tá? Alternativa por alternativa, para a gente assim entender como pensar na questão, tá? E como trabalhar nessa análise das questões, tá ok? Ao longo dessas 10 questões, eu vou abordar todo o conteúdo que a gente viu e verá na disciplina, tá ok? Vamos começar então. Olha só, o que é a primeira questão que a gente está vendo? Ó, vamos analisar. O que é a minha primeira dica que eu falo? Gente, a gente tem que ir grifando as palavras mais importantes, tá? Então vamos começar, ó. O que você entende, tá, por sistemas elétricos embarcados? Então olha só, gente, o que a pergunta está dizendo? O que você entende por sistemas elétricos embarcados, tá ok? Claro que quando você pensa, cada pessoa vai ter uma definição. Como aqui nós vamos ter 4, vamos analisar cada uma delas para saber o que a gente quer dizer, tá ok? Olha só, vamos lá primeiro começando aqui, ó, na alternativa A, tá certo? O que a alternativa A diz? Ó, todo e qualquer sistema eletroeletrônico, ou seja, todo e qualquer sistema eletroeletrônico de qualquer tipo, montado em uma aplicação móvel. Olha, o mais importante aqui a gente analisar a aplicação móvel, tá? Seja ela um automóvel, um navio, um avião ou mesmo em robôs. Olha só, vamos ler outra vez. Todo, e agora prestando atenção nas palavras grifadas. Então olha só, todo e qualquer sistema eletroeletrônico montado em uma aplicação móvel, seja ela um automóvel, um navio, um avião ou mesmo em robô. Essa é a alternativa A. O que ela está dizendo para mim? Que é todo e qualquer circuito eletrônico, equipamento que esteja montado num sistema, numa aplicação móvel, ou seja, aquilo que está se movendo, que seja independente. O que isso quer dizer, por exemplo? Um automóvel. Eu posso ligar um automóvel com um cabo a um outro sistema, certo? Eu posso, só que essa ligação vai ser limitada pelo tamanho do cabo que está conectado. Então, se eu for viajar, por exemplo, com um automóvel por 600 km, eu não posso conectar. Eu preciso de um cabo de 600 km para conectar o meu automóvel em algum outro dispositivo que não esteja em movimento. Tá certo? Da mesma forma, um navio, lá em alto mar, como é que eu vou conectar alguma coisa por meio de um cabo em alto mar? Um avião ou mesmo em um robô, tá? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que qualquer sistema eletroeletrônico que esteja montado nessas aplicações móveis, elas devem funcionar sozinhas. Aí você pode estar pensando, e se eu estiver comunicando ela por uma comunicação sem fio? Você estará apenas trocando informações, mas o sistema vai funcionar de forma independente. Comunicar por meio de comunicação sem fio vai dar apenas parâmetros de funcionamento, tá certo? Então olha só, essa alternativa aqui é a alternativa correta, a alternativa A. Por que é a alternativa correta? Lembramos, gente, da definição da palavra embarcados. O que quer dizer embarcado? Toda a funcionalidade do sistema vai estar montado dentro desse próprio sistema. Eu não preciso de um outro para funcionar. Por que eu tenho isso, então, em dispositivos de aplicação móvel? Ó, porque se ele está se movendo, lembra que eu falei, se ele está se movendo, eu não posso conectar esse dispositivo a um outro sistema eletrônico. Tá? Então ele precisa funcionar sozinho. Ele pode apenas trocar informações. Mas o que eu digo isso? Por exemplo, eu posso usar um controle remoto para fazer um motor girar, funcionar ou não funcionar à distância, certo? Mas eu não posso fazer um motor
girar outro motor à distância. Eles têm que estar conectados um com o outro. Então, dois motores separados por 1 ou 2 metros de distância que não estejam conectados fisicamente, não são sistemas embarcados, tá ok? Então ele tem que funcionar inteiramente sozinho. Vamos ver as outras opções? Olha só. Qualquer sistema eletroeletrônico, começa do mesmo jeito, empregado em qualquer local. Gente, olha só. Qualquer local? Não, né, gente? Tá? Não, porque se eu coloco em qualquer local, eu posso estar comunicando com qualquer outro dispositivo, seja ele se movendo ou não. Então, qualquer sistema eletroeletrônico, ele vai continuar sendo um sistema eletroeletrônico, funcionando em qualquer lugar. Mas lembre-se que existem sistemas eletroeletrônicos que são embarcados e outros que não são embarcados. Tá? Os embarcados, como eu disse na letra A, eles têm que estar em aplicações móveis. Tá? Olha o seu celular, por exemplo, é um sistema totalmente embarcado. Vamos ver a opção C? Pessoas embarcadas em aviões controlados por qualquer equipamento. Gente, nós estamos falando, olha a pergunta, sistemas elétricos. O que sistemas elétricos têm a ver com pessoas embarcadas? Absolutamente nada, né, gente? Então, letra C também não é. E a letra D? Componentes eletroeletrônicos de pequeno porte. Gente, como o próprio nome diz, já está falando aqui, um componente de pequeno porte não é um sistema completo, tá? Um sistema elétrico ou eletroeletrônico ele é formado por vários componentes e não por apenas um único componente. Então, para essa pergunta, a resposta é alternativa A, tá ok? Vamos para a próxima, tá? Olha só, segunda questão. Segunda questão, nós vamos falar de quê? Sistemas analógicos e sistemas digitais. Vamos falar, o que a questão diz? Marque a alternativa correta para a definição de sistemas analógicos e sistemas digitais, tá certo? O que a gente vai procurar aqui? A gente está procurando uma alternativa que diga para mim de forma correta o que são sistemas analógicos e o que são sistemas digitais. Vamos ver a opção A. Opção A diz o seguinte: são sistemas que analisam quantidades significativas de bits e sistemas que alternam em modos de operação para interpretar valores que alteram infinitamente dentro de um intervalo de amplitude. Gente, olha só, o que eu estou procurando? Sistemas analógicos, primeiro, e sistemas digitais, por último, tá? Então vamos lá, o que a alternativa está dizendo? Primeira alternativa está dizendo o seguinte, são sistemas que analisam quantidade significativa de bits, tá? E sistemas, isso aqui, alternativa de bits, tá? Isso pode ser um sistema analógico? Não, não pode ser um sistema analógico, porque um sistema analógico não é definido de bits, tá? Mas pode ser um sistema digital, porque é um sistema que analisa quantidades significativas de bits, tá? E o que fala mais? Sistemas que alternam em modos de operação para interpretar valores que alteram infinitamente dentro de um intervalo de amplitude. Gente, interpretar valores, interpretar valores que alteram infinitamente dentro de um intervalo de amplitude, isso é analógico. Agora dizer que um sistema analógico alterna em modo, isso eu não posso dizer. Então, vamos ver se é essa operação ou não, tá? Eu posso dizer ou não posso dizer, tá? Em teoria, não posso dizer, mas pode ser essa operação aqui. Vamos analisar as outras para a gente ver primeiro, tá? Vamos ver a letra B, tá? São sistemas que manipulam quantidades físicas do mundo real, tá? Isso aqui é o quê? Um sistema analógico. Olha só, sistemas que manipulam, tá? Manipulam ou interpretam quantidades físicas do mundo real, tá?
Quantidades do mundo real são apenas analógicas, não podem ser digitais. Então isso aqui eu estou falando de um sistema analógico, tá? E seguindo, ó, sistemas formados com combinação de dispositivos projetados para manipular informações lógicas. Gente, sistemas formados com combinação de dispositivos, dispositivos, o quê? Dispositivos que são projetados para quê? Manipular informações lógicas. Gente, vamos lembrar lá da eletrônica digital 1 e 2. Quais são os dispositivos que são combinados para manipular informações lógicas, e essas informações lógicas são sinais 0 ou 1, ou seja, informações binárias. Gente, esses dispositivos são o que, ó? Eletrônica digital, ED. Se é eletrônica digital para fazer combinação e interpretação de informações lógicas, estamos falando de sistemas digitais. Então eu tenho aqui sistemas analógicos e sistemas digitais. Então, logicamente, essa já é a minha alternativa, opção B, ok? Vamos ver só as outras. Letra C, sistemas que mensuram a quantidade de dados que chegam de um termômetro, tá? Se chega de um termômetro, tá? São informações analógicas, porque não especificou para mim que era um termômetro digital. Se não for especificado, é um sistema analógico, tá? E sistemas que aferem informações de um pressostato. Um pressostato é um medidor de pressão. Porém, também não falou comigo que esse pressostato é digital. Então, eu estou supondo que essa seja um sistema analógico. Logo, eu estou falando de quantidade de dados que chegam de um termômetro, ou seja, analógico, e sistemas que aferem informações de um pressostato, também analógico. Então, não pode ser analógico e digital, tá? Letras D. Sistemas que computam valores oriundos de computadores, tá? Se são sistemas que estão computando, ou seja, processando valores que vêm de um computador, então são sistemas digitais, tá certo? E são sistemas que comparam a leitura de 2 termômetros, tá? Gente, ó, se sistemas que computam valores oriundos de computadores são sistemas digitais, se são sistemas que comparam as leituras de 2 termômetros, tá? Isto pode ser analógico. Mas por que que eu não vou escolher essa letra D? Porque aqui, gente, eu estou falando, ó, comparar leitura de 2 termômetros, tá? Olha a definição na letra B. Sistemas que manipulam quantidades físicas do mundo real, tá? Então, olha só, gente, o que eu estou querendo? A alternativa correta para a definição. Vamos lembrar da palavra, ó, definição. Não é aplicação, é definição. Então, se eu estou definindo, apenas a letra B serve. A letra D está falando de sistemas analógicos e digitais? Sim, mas não está definindo, está dando uma aplicação, tá? Por isso que eu estou colocando letra B, tá? Vamos seguir agora então, tá? Bom, ó, essa questão agora, gente, vamos ler ela inteira, tá? A função da CPU pode ser resumida pelo seguinte fluxo. Gente, função, vou dizer o que aqui? Como é que é a operação da CPU, tá? Como é que ela opera, tá certo? Porque a função da CPU, a gente sabe que ela é a de processar as informações, tá? Mas como ela é muito complexa, a gente resumiu isso e eu estou num fluxo, ou seja, qual é o primeiro passo para o último passo? Olha pelas opções, nós temos 4 passos, tá? Então vamos analisar esses dados aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver. A letra A, vamos prestar bastante atenção. A letra A está me dizendo que o primeiro passo
da CPU é buscar os dados, tá? Gente, automaticamente aqui, ó, a gente já pode dizer que está errado. Por que que está errado? Como é que a CPU vai fazer? A primeira coisa que a CPU vai fazer é buscar os dados, se ela não sabe o que fazer com esses dados. Existe uma infinidade de dados lá dentro. Então, primeiro eu preciso saber o que eu vou buscar, tá certo? Imaginem vocês da seguinte forma, vocês vão ao supermercado comprar, fazer compras, tá? Se você não sabe o que você vai comprar no supermercado, o que você vai estar fazendo lá dentro? Você vai estar perdido. Tá? Se você não sabe o que você está buscando, você entra lá dentro e você vai estar perdido. Então imagina a CPU, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar os dados para processar, se ele não sabe o que ele vai ter que fazer com os dados. Tá certo? Então, buscar os dados não é a primeira etapa, tá certo? Vamos ver aqui a letra B. Ó. A letra B diz o seguinte, buscar a instrução. Gente, aqui já faz sentido. A CPU, a primeira coisa que ela precisa saber é que instrução ela tem que realizar. Primeiro você dá uma instrução e depois você faz. Imagina você quando você está acordando. Você está acordando, aí o seu cérebro manda o quê? A instrução para o resto do seu corpo. Opa, se movimente, tá? Quando você recebe a primeira instrução, o que você vai fazer depois que você recebe a instrução? Você vai interpretar, ou seja, você vai dizer assim, o que eu tenho que fazer? Que é exatamente a segunda etapa que está aqui, ó. Interpretar a instrução. Então, a CPU buscou a instrução, a CPU agora interpretou a instrução, já sabe o que tem que fazer, então a CPU já sabe, opa, agora eu sei o que eu preciso fazer. Mas o que ela precisa fazer agora? Se ela já sabe o que ela precisa fazer, então ela vai fazer o seguinte, ela vai buscar os dados para realizar, para cumprir a instrução que ela precisa fazer e, por fim, executar a operação, tá? Olha só, a resposta correta é a letra B. Vamos rever aqui de novo por quê, ó. Primeiro passo, buscar a instrução. A CPU precisa saber o que ela vai fazer, tá? Então, primeiro ela recebe lá, opa, essa aqui é a sua instrução. Segundo passo, ela vai entender o que ela precisa fazer. Certo? Então você olhou, imagina você acordando, olhou, tem um bilhetinho dos seus pais para você, dizendo assim, olha, tem lá alguma coisa. Aí você fala, opa, busquei uma instrução, é o seu papel que você recebeu. Aí você vai interpretar a instrução, agora você vai ler o conteúdo que está no papel. O conteúdo que está no papel diz assim, meu filho, a sua mãe está dizendo, meu filho, por favor, pegue o almoço que está na mesa e coloque na geladeira. Você interpretou a instrução, olha lá, ó. Leu, interpretou a instrução, aí você entendeu. Então o que você vai fazer agora? Opa, agora eu vou buscar os dados. Quais dados são? Segundo a carta da sua mãe, você vai ter que ir até a mesa buscar o almoço. Então você foi buscar os dados, que são esses que está fazendo, no nosso caso o almoço. E o que é executar a operação, que é o último passo? Segundo a carta, colocar o almoço na geladeira. Então a CPU faz a mesma coisa, tá certo? Vamos ver as outras opções? Olha só, letra C. Primeiro passo diz executar a operação. Gente, como é que eu vou começar? A primeira coisa que eu vou fazer é executar a operação, sendo que eu não sei nem o que eu estou analisando, certo? Então aqui eu já não posso mais, tá? Olha a letra D aqui, ó. Letra D também começa bem, ó. Buscar a instrução. É o primeiro passo? É. Nós vamos buscar a instrução. E o que ele vem depois? Executar a operação. Gente, como é que eu saio da busca da instrução e automaticamente depois já vou executar a operação, sendo que eu não tenho nem dados para fazer essa busca, tá? Então a letra D já não é. Restando para a gente, por último, a letra B, que é o que eu estou olhando aqui, tá certo? Vamos para a próxima questão, tá? Gente, olha lá, qual que é essa, ó? Qual é a principal função do timer? Olha só, principal função do timer, tá? Existem várias funções para o timer, certo? Mas eu quero saber aqui qual é a principal função de tempo, tá? Letra A me diz o seguinte, marcar uma contagem específica de tempo. Gente,
Tá aí, já é a resposta. Olha só. Por que eu estou dizendo isso? A própria tradução da palavra timer quer dizer o quê? Temporizador. Tá, ó, temporizador. Tá? Então, quando você seta ou ajusta, ou configura o timer no seu dispositivo o MSP430, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que este periférico, o timer, conte para mim uma quantidade específica de tempo. Então você vai chegar para o timer e dizer assim, timer, por favor, conte para mim 10 segundos. Aí o timer vai contar 10 segundos. Quando terminar os 10 segundos, ele vai dizer para você, opa, passaram 10 segundos, tá? E aí você vai tomar a sua execução, tá certo? Olha só, letra B, o que a letra B está dizendo? Temporizar as operações de entrada e saída, tá? O timer faz isso? Faz, porém, esta não é a principal função do timer. Por quê? Temporizar as operações de entrada e saída nada mais é do que uma contagem específica de tempo. Então, o que está sendo feito aqui na letra B é exatamente o que é falado na letra A. Tá? Então, a letra A é que é a principal função. Tá ok? Olha só, letra C está dizendo o quê? Criar intervalos de tempo para o clock. Isso aqui não, gente. O clock não é o timer que cria tempo para o clock, mas sim o contrário. O clock que gera o tempo que o timer usa. E quem cria os intervalos de tempo para o clock é o nosso cristal ou circuito RC, ou seja, o circuito que faz a ressonância para a gente. Esse circuito é que gera a frequência do clock, ou seja, esse intervalo de tempo, tá? E também, ó, medir a velocidade do processamento da CPU. Não, gente. Quem mede a velocidade de processamento da CPU, ou melhor, quem dá a velocidade de tempo da CPU é o quê? O clock, tá? Se o clock está lá contando a 20 MHz, essa é a velocidade de processamento do CPU, tá? Então o timer também é função do clock, tá? Assim como a velocidade de processamento da CPU. Mas a principal função, olha a pergunta, né? A principal função do timer. Essa é a principal função, tá? Então o timer não serve para medir a velocidade de processamento, mas sim marcar uma contagem específica de tempo, tá? Ou seja, o timer faz isso para mim, tá ok? Então beleza, gente, vamos passar para a próxima questão, tá? Olha só. Marque a alternativa, vamos lá, ó, marque a alternativa que melhor define a função de uma interrupção, tá? Vamos lá, o que é a principal função de uma interrupção, tá? Vamos lá, letra A, o que a letra A está dizendo, ó? Que uma interrupção, ela interrompe a execução do código principal e desvia para a execução de uma subrotina. A interrupção faz isso, gente? Sim, essa é a minha resposta certa. Tá? Vamos relembrar, qual é a função da interrupção? Interromper a execução do código principal. Meu código está lá processando. Entrou uma interrupção, o código principal vai ser parado e vai desviar a execução para uma outra rotina. É só lembrar do exemplo do dia a dia. Você está concentrado estudando, assistindo essa videoaula. De repente o seu colega toca no seu ombro e o que ele faz com você? Ele gera uma interrupção, porque você saiu, interrompeu a execução do código principal, que é a videoaula, e desviou a sua atenção para a execução de uma subrotina. O que é essa subrotina? Prestar atenção agora no seu colega que te interrompeu, tá certo? Então esta é a função da interrupção. Vamos analisar as outras? Olha só, uma interrupção, ela interrompe o fornecimento de energia do microcontrolador? Não, gente. Eu não posso interromper o fornecimento de energia, porque senão o microcontrolador deixa de funcionar.
Então não faz sentido ter uma função que interrompe o fornecimento de energia, tá certo? Então interrupção não faz isso, tá? Interromper mediante um código específico a entrada de sinais no MSP 430, não, eu não posso fazer isso, tá? A interrupção, ela altera para a execução de uma outra subrotina. Se a subrotina especificamente pode interromper uma entrada de sinais, pode, mas a função da interrupção não é interromper a entrada de sinais, e sim desviar a execução do código para uma subrotina. Nesta subrotina eu posso tratar a entrada de sinais no MSP 430, tá ok? Então aqui é diferente, tá? E a letra D, por último, interromper permanentemente a execução do código. Também não, tá? Porque eu só posso fazer isso temporariamente, tá? Temporariamente a interrupção vai fazer isso, ok? Então, estamos aqui. Vamos para a próxima questão agora pra gente, tá? Bom, essa aqui requer um pouquinho mais de análise. Vamos ver aqui, ó. Quando a tensão de alimentação, ou seja, quando o fornecimento de energia varia de acordo com a figura abaixo, o que acontece com o MSP 430? Gente, essa é a figura, ó. Vou pôr uma setona aqui, ó. Vamos analisar essa figura. Vamos analisar os pontos principais dessa figura. O que ela é? Um eixo X, eixo Y, ó, X e Y. O que eu tenho no eixo X? Está escrito em inglês aqui, ó, Power Supply Voltage, ou seja, traduzindo, é a tensão de alimentação, tá? E o que eu tenho no meu eixo Y aqui embaixo? Tempo, tá? Ao longo do tempo, ou seja, como é que a minha tensão, ela está variando ao longo do tempo, tá? Vamos observar aqui, ó, esta faixinha principal, ó. Aqui nessa faixinha principal diz o seguinte, eu tenho um valor máximo, tenho um valor mínimo e tenho um valor nominal. O nominal é o que eu quero, é onde ela tem que ficar, tá? O valor máximo, ela deve permanecer dentro do valor máximo e deve também permanecer dentro do valor mínimo. Então, olha só, vamos seguir a tensão, ó. Ao longo do tempo, ela está andando. Ela está andando. Aí aqui, chegou nesse ponto, ó. Nesse ponto aqui, o que ela faz, ó? Ela oscila. Até aqui, ó, nesse ponto aqui, a tensão oscilou dentro do valor mínimo até o máximo. Então até aí tá tranquilo. Porém, gente, ó, nesse intervalo de tempo aqui, ó, aqui a tensão está abaixo do valor mínimo, tá? Se ela está abaixo do valor mínimo, o que vai acontecer aqui? O meu dispositivo, o meu MSP 430, pode ter um sério problema de funcionamento. Então, quando a tensão passa de um valor mínimo ou de um valor máximo, como eu estou vendo nesse outro exemplo aqui, o meu sistema vai fazer o quê? Acionar a função de reset. Ou seja, ela vai reiniciar todo o funcionamento do meu processador de forma que ele não vai ser danificado, tá? Então ele vai alterar o seu funcionamento através da função de reset, tá certo? Então olha só, vamos ver as opções. Letra A. O MSP 430 não altera seu funcionamento porque o mesmo está protegido contra variações de tensão, tá? Pessoal, primeira coisa, o enunciado não falou nada com a gente que ele está protegido contra variações de tensão. Tanto que a tensão variou. A gente está vendo na imagem aqui, ó, a tensão variou, tá? Então não tem proteção. Se tivesse proteção, não teria variado, tá? Se variou a tensão, gente, não tem como deixar de alterar seu funcionamento. Então dizer que o MSP não altera, que ó, não altera, tá errado. Então não é a letra A, tá certo? Vamos ver a letra B. O MSP 430 finaliza o procedimento de reset
Porque a variação da tensão sinaliza o evento. Gente, olha só, a variação da tensão sinaliza o evento? Sim, mas sinaliza o início do evento, tá? Então, o MSP finaliza o procedimento? Não, tá? Letra C, o MSP 430 inicia o procedimento para correção da tensão de fornecimento? Gente, não, tá? O MSP 430 não tem uma função interna para corrigir a tensão de fornecimento. Se você quer corrigir essa tensão de fornecimento, você precisa de um circuito externo ao MSP 430, tá ok? Então não é a letra C. Letra D. O MSP 430 inicia o procedimento de reset, porque a tensão de alimentação ficou abaixo do mínimo. Agora tá certo, ó, letra D, tá? Então, letra D está me dizendo que eu vou iniciar o meu processo de reset, porque a tensão de alimentação ficou abaixo do mínimo, é a primeira coisa, tá? E não acima do máximo. Olha o máximo aqui, ó. Quando o máximo apareceu, a tensão já tinha baixado do valor mínimo. Então, por segurança, o MSP 430 inicia o reset, para não danificar o sistema, tá ok? Então, próxima questão, gente, vamos lá. Ó, vamos lá aqui, próxima questão, tá? Quais dos componentes abaixo é essencial para a geração de sinal do clock? Ó, eu quero gerar o meu clock. O que eu preciso para gerar o meu clock, tá? Vamos pelas opções. Eu preciso de um resistor, tá? Gente, eu tenho resistor no meu circuito de geração de clock, mas ele é essencial? Não é essencial. Eu posso ter outros dispositivos. Eu não preciso do resistor para gerar o meu sinal de clock. Se ele está lá, porque é para ajudar, mas ele não é essencial, tá? Só usando um resistor, se ele for essencial, eu não vou gerar passagem de tempo ou passagem de frequência, que é o que eu quero, tá certo? Transistor. O transistor, ele faz o quê? Ou ele amplifica o sinal, ou ele funciona como chave, abrindo e fechando. Eu posso gerar um sistema desse, um sistema de clock, abrindo e fechando o meu transistor? Posso, mas não é essencial, porque para operar o transistor, eu continuo precisando de um sinal que indique para mim a passagem de tempo, ou seja, quando eu vou abrir e quando eu vou fechar o meu transistor. E não é ele que faz isso, tá? Letra C. O cristal, sim, esse é o elemento. O cristal, ele é essencial para a geração do sinal de clock. Por quê, gente? Porque o cristal, ele vibra. E a vibração do cristal é que é medida, e essa vibração é que diz para mim qual é a passagem de tempo que eu estou tendo. Então, quando eu estou vibrando esse cristal, eu estou dizendo para a CPU quantas vezes ela vai funcionar. Esse número de vezes é função do número de vibrações desse cristal. Então, o sinal de clock está gerado aí. É um diodo? Não, gente. O diodo, lembrem-se que o diodo ele funciona quando polarizado diretamente e ele vai bloquear a passagem de corrente elétrica no sentido entre anodo e catodo. Quando ele está polarizado, não, desculpa, falei errado. Ele permite a passagem de corrente elétrica quando polarizado diretamente, de anodo para catodo, e bloqueia a passagem de corrente elétrica quando polarizado reversamente, tá? Então o diodo não tem a ver com a geração de clock. Tá ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão, tá? Bom, olha lá. Vamos falar agora do watchdog timer, tá? Qual a vantagem de não usar o watchdog timer no MSP 430? Vamos lembrar o que o watchdog timer faz, gente? O watchdog é uma função interna ao MSP que fica observando internamente o microcontrolador, tá? Se tem algum problema, o watchdog começa a dizer assim, peraí,
o código deveria estar nessa posição, ele não está, então aconteceu algum problema. O que ele faz por segurança? Reseta o meu dispositivo, tá? Então o Watchdog é um excelente sistema de segurança, tá? E qual é a vantagem de não usar o Watchdog? Ou seja, se eu não usar o Watchdog, qual é a vantagem que eu vou ganhar com isso, tá? Olha só, letra A. Aumentar a frequência do clock do MSP430, baseado nas questões anteriores, a gente viu que o clock, ele é função do cristal que é usado, tá? Então, aumentar a frequência do clock, eu preciso mexer no cristal que está conectado ao meu MSP430. Então, se eu desligar o Watchdog ou não usar, eu não vou aumentar a frequência. Então, isso não é uma vantagem, tá? Letra B. Diminuir o consumo de energia do MSP430? Sim, essa é a nossa função. Por que isso, gente? Por que eu vou diminuir o consumo de energia se eu parar de usar o Watchdog Timer? Por uma simples razão. O Watchdog ele vai ficar observando o tempo todo o meu dispositivo. Se eu deixo de observar o meu dispositivo, eu deixo de gastar energia. Então, se eu estou gastando menos energia com o meu dispositivo, ou seja, tem uma função a menos, eu estou diminuindo o consumo de energia do meu MSP430. Tá certo? Olha só, a letra C. Aumentar o número de bits do conversor analógico digital? Não, gente. O Watchdog não tem relação nenhuma com o número de bits do meu conversor analógico digital. Tá certo? E, por fim, a letra D, que diz aumentar o número de portas de entrada do MSP430. Não, gente. O número de portas do MSP430, ela está relacionada com a característica física, ou seja, a montagem do meu dispositivo, e não tem relação com o Watchdog Timer, tá certo? Então, essa é a questão. Vamos para a próxima, tá? Bom, assinale a alternativa que melhor defina o que representa a figura abaixo. Olha as duas figuras, figura número 1, figura número 2, as duas aqui, tá? Gente, quando vocês observam a figura número 1, olha a largura das barrinhas, olha a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e daí por diante, tá? Olha a largura dessas barrinhas aqui, ó, olha a largura delas, olha a largura, 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 tá certo? Faça uma relação. O sinal vermelho que vocês estão vendo aqui, ó, esse sinal vermelho, ele é o sinal analógico, ou seja, ele pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo. Quando eu estou fazendo esta barrinha verde aqui, eu estou o quê? Discretizando o sinal, eu tenho apenas um valor ao longo desse intervalo. Então, olha só, vamos prestar atenção nesse intervalo de tempo específico aqui, ó. Olha só, tá vendo que o vermelho, olha quantos valores o vermelho tá fazendo, ó, olha quantos, tá? E o verde, ó, o verde tem um único valor, tá? Então ele tem um único valor aqui. Quer dizer que toda essa área, todos esses valores analógicos vão ser representados por um único valor digital. Agora, quando a gente pega na figura 2, olha só, ó, olha o mesmo espaço aqui, ó. Como as barrinhas verdes agora têm a metade da largura da figura 1, a mesma área da figura 1 aqui agora, o mesmo sinal analógico, ele agora está sendo representado por o quê? 2 níveis digitais, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que eu tenho níveis de quantização diferente, ou seja, quantidades diferentes. Na figura 1, eu tenho apenas um nível para representar todo o meu sinal analógico. E na figura 2, eu já tenho 2 níveis. Por que ficou 2 níveis? Porque na figura 1, a largura do meu sinal, olha só, do meu sinal digital, é grande. E essa largurinha do meu sinal digital aqui agora, ela já é bem menor. Quanto menor, melhor, tá? Então, qual é a alternativa que melhor define a representação dessa figura aqui, ó? Vamos ver a letra A? A figura ilustra os diferentes momentos de acionamento do MSP430? Não. Eu não posso dizer que tem nada sendo acionado aqui, porque eu não estou vendo momento nenhum de partida. Eu estou vendo apenas a representação de um sinal, e não um momento de início e um momento de fim, tá?
A figura ilustra a quantidade de corrente que o MSP 430 demanda em diferentes instantes de operação. Gente, se aqui no eixo tivesse escrito amperes ou corrente, tá? Corrente, ficou com um R só, desculpem, tá? Aí eu poderia dizer que a gente está tratando de corrente e o eixo aqui do tempo também, ó, tinha que ter no eixo do tempo. Mas eu tenho isso? Não. Então, ó, apago, apago, apago e apago. Então isso aqui não está representando corrente, tá? Também não é a letra B. Olha a letra C, ó. A figura mostra diferentes resultados de conversão com níveis de quantização e taxas de amostragem diferentes. Essa é minha resposta, tá? Observem, ó, as taxas de conversão com níveis de quantização. Olha o que eu falei. O que é o nível de quantização? Olha na figura 1, ó. Figura 1 eu tenho apenas um nível de quantização. Figura 2, ó, 2 níveis de quantização. Tá? Então são níveis diferentes e taxas de amostragem diferentes. O que é a representação da taxa de amostragem? A largura dos retângulos. Quanto mais estreito, maior a taxa de amostragem. Quanto mais largo, menor a taxa de amostragem. Então essa taxa de amostragem, ó, TA, aqui, ela é menor do que a da 2. Então a taxa de amostragem da figura 1, ela é menor do que a figura 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque a largura desse retângulo aqui é o dobro dessa largura desse retângulo aqui. Tá? Então a nossa opção é a letra C. E, só para comentar, a letra D diz: a figura mostra uma comparação entre dois resultados de conversão analógico-digital usando o módulo PWM. Gente, eu não posso fazer conversão analógica digital usando o módulo PWM, tá? A gente nem citou o módulo PWM, mas o que é que faz conversão analógica digital? O módulo, o conversor analógico digital, tá certo? Então não é o módulo PWM. De forma que, resposta, letra C, tá certo? Então tá, pessoal. Eu achei que tinha mais uma questão aqui, mas não tinha. Essa foi a última questão nossa, tá bom? Então espero que tenha sido de bastante aproveitamento, tá? Revejam essa aula, prestem atenção naquilo que eu falei ponto a ponto e comparem com aquilo que está escrito nas apostilas e nas demais videoaulas, tá? No mais, um abraço para vocês e até a próxima.